200% do ser humano. Não temos o entender do amor de Deus, do amor de Cristo. Nós não compreendemos. Mas às vezes falamos em amar, mas entender e praticar, às vezes nós não fazemos isso. Muitas das vezes, né? Então, se os discípulos de Jesus estivessem ali, quando aquela mulher chegou, não teria essa conversa. Então Jesus pediu para que eles fossem comprar comida e Jesus ficou ali sozinho. E então chegou uma mulher samaritana. Além de ela ser uma mulher samaritana, de um povo que não se dava com o judeu, ela era uma mulher. Na época, homem e mulher não estavam se conversando assim não, mano, que nem hoje não. Você sabe, né? A mulher ficava lá e o homem ficava cá. Então Jesus disse: dai-me de beber. E a mulher, muita arrogância, talvez, se achando a majestade, né? Mas como que tu, sendo judeu, me pede água, me dá de beber? E eu sendo uma samaritana? Está entendendo a arrogância? Está entendendo a arrogância que nós temos às vezes com as pessoas que às vezes nós não conhecemos, às vezes nós não sabemos nem quem é essa pessoa. Às vezes chega uma pessoa na igreja e a gente diz assim: não fui com a cara do irmão. Como assim? Não fui com a cara do irmão, mano? Você nem conhece a pessoa. Eu, para falar a verdade, quando eu vi essa Sueli aí, amado, eu não fui com a cara dela. Misericórdia. Mas hoje em dia eu não quero ficar aqui na igreja sem eu não ver a cara dela. Você está entendendo o ser humano? O ser humano é assim, mano. Você nem conhece a pessoa, não fui com tua cara. Nunca nem viu o rapaz falar, nunca nem viu a moça falar. Mulher de Deus, mulher que canta. Cadê o grupo? Ela está aqui sozinha, ó. Lá, a gargantinha dela, coitada, igual a minha aqui, não posso falar, ela toda tomando água. Então Jesus pediu água àquela mulher, mano. E ela foi com uma arrogância para Jesus e disse: como assim que me pede de beber? Eu que sou uma mulher samaritana. Então me pede água a mim? Porque eu... Cadê minha? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? A realidade disse, né? Sou mulher. Ela achou que Jesus estava uma arrogância com ela ali, né? Jesus estava passando a regra. Jesus estava ultrapassando a lei. Porque os judeus se não comunicam com os samaritanos. Ela perguntou: os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que está te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Aleluia. Jesus agora falou com autoridade. Tem hora que tem que ter autoridade. Tem hora que às vezes não podemos deixar o cara falar muita coisa não. Tem que se ter autoridade. E ela querendo defamar Jesus ali, Jesus disse: se tu soubesse, tu mesmo sonhasse que está te pedindo água, tu pediria água e ele te daria uma água viva. Amém, amado? Assim como foi cantado aqui agora há pouco. Disse-lhe a mulher, veja bem, versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar a água do poço? O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Jesus falando do espiritual, Jesus falando do futuro, da vida eterna, e a mulher aqui na terra, no presente, na hora, na ira, na raiva. Como que tu vai me dar esta água? Tu nem corda tu tem. Jesus estava lá, coitado, morrendo de fome, nem corda ele tinha. E a mulher na carne, né? Como que tu vai tirar água? Como que tu vai me dar essa água? E ainda mais que é viva, né? Pode falar. E ainda mais uma água viva. Aleluia. Como assim uma água viva, mano? Como assim uma água que não vou ter mais sede? Que história é essa, gente?
Disse-lhe a mulher samaritana: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Versículo 12: És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Ela estava botando Jacó acima de Jesus Cristo. E Deus deu autoridade, Deus abençoou Jacó, Deus abençoou as 12 tribos que veio de Jacó, que é Israel. E ela sabia da história porque ela era uma pessoa judia, era uma mulher judia. Ela conhecia toda a história. O judeu conta sua história para os seus filhos desde pequeno. O judeu ensina os seus filhos quando eles nascem. Ele já sabe que tem que guardar o sábado, ele já sabe que tem que guardar os 10 mandamentos, ele já sabe que o Senhor abriu o mar para Moisés passar. Eles conhecem toda a sua história. Até hoje, o judeu conhece toda a história, tintim por tintim. São ensinadas as crianças, entendeu? Então ela conhecia a história de Jacó. Ah, tu é maior que o nosso pai Jacó? Veja bem, nosso pai Jacó. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Agora fica complicado. Uma água viva, uma água que jorra para sempre, da vida eterna. E Jesus conversando com ela, e Jesus pregando para ela. E Jesus não desistiu dela. Às vezes nós paramos assim, né? E pensamos que as pessoas não têm mais jeito. Nós achamos que alguém não tem mais jeito, não tem solução para a pessoa. Né? E Jesus continua a pregar, e Jesus continua a falar: eu sou a água viva, eu te dou a água, eu te dou a vida eterna, eu sou o pão da vida, eu sou a luz que ilumina. Aleluia. Eu sou o Deus conosco. Jesus estava pregando para aquela mulher, uma mulher samaritana, uma mulher que não queria conversa, que não queria acordo com ninguém do povo judeu. Mas foi Jesus quem puxou o assunto. Foi Jesus que disse: dai-me de beber. Foi Jesus quem puxou a conversa para poder entrar numa comunhão com aquela mulher, mano. E nós que somos espirituais, nós que conhecemos a palavra, é que temos que iniciar a conversa, dependendo da ocasião, dependendo da oportunidade. Essa foi a oportunidade que Jesus teve. Estava sentado com fome, cansado, e ela veio meio-dia. Por que essa mulher veio meio-dia, mano? Porque ali não tinha ninguém para tirar água. As outras mulheres não vinham naquele horário. E vocês conhecendo a palavra de Deus, sabem que aquela mulher era uma mulher pegadora. Aquela mulher gostava de homem. Né? Jesus vai dizer aqui que ela tinha 5, pegou 5 maridos. E esse que ela tem agora também não é dela. Meu Deus, que mulher é essa? Imagine aí. Passada. 5. Não queria nem falar com o mestre. Né? Ia tirar água meio-dia, porque as outras mulheres não estavam ali, porque não tinha ninguém ali. Talvez ela tinha uma vergonha, talvez alguém conhecia o passado dela, porque o mestre conhecia, Jesus sabia quem era ela. Jesus disse: pois tá bom, vai lá e chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. Disse: disseste bem, porque nem esse que está contigo também não é teu. Já tiveste 5. Aí ela deve ter tomado um susto, né? E agora? Quem é esse homem que vai descobrir meus podres aqui? Né? Nós não podemos desistir de que nós estamos orando. Por que nós estamos orando? Porque nós estamos pregando. Porque nós estamos levando a palavra. Nós não somos Deus. Nós não somos melhor do que ninguém. Amém?
Nós pensamos que as pessoas estão no lamaçal, mas as pessoas podem ser salvas. E às vezes nós que estamos aqui julgando, ficamos do lado de fora, porque Deus disse que os primeiros serão os últimos. Os primeiros serão os últimos, imagina. Todo lugar tempo de crente ser os últimos. Eu vou questionar esse negócio com Jesus, eu chegando lá. Irmão Saulo? Os primeiros serão os últimos, não uma regra, mas às vezes quem aceitou o primeiro, 30, 50, 40 anos na igreja, vai entrar por último. Ladrão da cruz. A gente chama ladrão porque um bocado de gente chama ladrão, mas não tem dizendo. O malfeitor da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando vier no teu reino. O Senhor disse que tu vai estar comigo no paraíso. O último vai ser um dos primeiros. Às vezes nós vemos uma pessoa, às vezes nós passamos por um drogado, às vezes nós passamos por um desconhecido, julgamos em nosso coração. É um samaritano, não merece salvação. Todos nós éramos assim. Todos éramos assim. Se não tivesse uma pessoa para pregar para mim, eu não estaria aqui hoje. Se minha esposa não tivesse aceitado a Cristo, eu não estaria aqui hoje, nessa noite. Aliás, há muitos anos atrás, eu não estaria mais. Já teria morrido, já teriam me matado. Mas, então, eu sendo uma pessoa do pecado, não que eu vivo mais pecando, mas eu nasci do pecado, mas agora eu sou uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Nós temos pecado, mas nós não temos que andar mais no pecado. E se pecamos, temos um advogado para falar por nós. Temos um intercessor para nos mostrar o nosso pecado, o nosso erro. Falando para crente, agora, para o descrente, Jesus conversou com aquela mulher o dia inteiro, talvez, até seus discípulos chegaram. Quando seus discípulos chegaram, que veio aquele homem conversando com aquela mulher, eles se assustaram assim, mas também ninguém disse nada. Ficou todo mundo calado, porque eles glorificaram a Deus, porque eles queriam a aproximação dos samaritanos e não conseguiam. Moravam pertinho ali em Israel, Jerusalém, e os samaritanos. Mas Jesus quebrou esse tabu. Jesus quebrou essa regra, mano. Amém, irmãs? Amém. Jesus chegou e conversou com aquela mulher que tinha 5 homens, e chegou e pregou para ela e disse que ele era a água viva, que ele era a água que jorrava de dia e de noite para uma vida eterna. Aí aquela mulher, quando soube que Jesus conhecia ela, disse: opa, tem alguma coisa errada aqui, peraí. Agora eu percebi que tu és um profeta. Agora a conversa dela vai mudar de toma. Porque ela agora está percebendo que ali tem um homem de Deus, uma pessoa que conhece o passado dela, e o futuro também, e o presente. Aí a Bíblia diz que aquela mulher saiu dali e foi para Samaria e pregou a palavra de Deus e creu em Jesus Cristo e chamou os homens daquela cidade e disse: vamos, tem um profeta ali, talvez ele não seja o Messias. Ela já está afirmando que Jesus era o Messias. Está entendendo? Ela já afirmou para o povo de Samaria que ele era Jesus, que ele era o Messias. Aí os homens foram lá contar Jesus e foi pregação. E a Bíblia não fala, mas fala depois. Mas eu creio que aquele povo foram salvos. Muitos daqueles povos ali aceitaram a Cristo, porque quando Paulo veio depois, foi só pregando, foi só ensinando que Jesus já tinha pregado para eles. E assim somos nós. Temos que pregar o Evangelho do Senhor, temos que mostrar quem é Jesus Cristo, temos que falar do Senhor para as pessoas, temos que estar na igreja, temos que estar nos cultos, para ouvir, para ensinar. Porque a cada vez que você escuta a palavra do Senhor, o ensinamento de Deus, você vai passar para outras pessoas, e aí vai jorrando a água, mano, da vida eterna. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, que oramos uns pelos outros, porque nós somos necessitados de oração uns dos outros.
Eu estou passando por um problema, você está passando por outro problema, você passa por um outro problema. Então a gente coloca cada um dos irmãos nas orações. Deus sabe dos nossos problemas. Deus conhece as nossas dores, as nossas enfermidades. E se nós orarmos uns pelos outros, nós vamos ficar sarados. Deus vai ouvir as nossas orações. Amém, irmão? Amém. Peço que os irmãos perdoem e que os irmãos fiquem na bênção, que os irmãos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí a gente quer cantar um hino.